Fala galera, mais um vídeo aí do Anti-Nerd trazendo hoje pra vocês o Strong Guy do X Factor. Esse lançamento Marvel Legends aí de uma figura que já tinha sido buff, né, já tinha sido Build-A-Figure e agora foi lançada como edição Deluxe. Então tá bem pesado aqui, acabou de sair nos Estados Unidos, vem com uma cabeça extra, tem algumas modificações em relação à original, mas eu não tenho para comparação, então a gente vai analisar basicamente essa figura aqui e eu vou trazer também aí minha coleção dos quadrinhos X Factor e comentar um pouco sobre isso, beleza? Antes de começar o review, alguns recadinhos. Quem não me segue lá no Instagram, por favor, @antinerd13. Bastante novos inscritos aí no canal, então muito bem-vindos. E eu queria fazer um anúncio que eu vou começar a fazer review de comic book, de quadrinho, tá? Como é que vai funcionar? Vou fazer review de arcos, tá? Mas cada vídeo vai ser uma edição dessas aqui, vai ser a edição original em inglês. Então eu vou dar uma olhada em cada edição, incluindo todos os anúncios, vou comentar sobre a história e tal. E eu vou pegar alguns arcos aí pra fazer, principalmente quadrinhos mais vintage, beleza? Então espero que vocês curtam, digam aí nos comentários se vocês estão empolgados para isso ou não. Então tá aqui a contracapa, né? Tem a descrição aí, quem quiser pausar e ler. Uma curiosidade, esse sobrenome aqui é o mesmo da chefe do Masterchef, né? Paola Carosea, que é um sobrenome italiano, então esse personagem ele vem de origem italiana. Eu vou falar um pouco sobre a mutação dele. É um personagem bem querido aí dos anos 80, né? Do X Factor. Parece que tá muito bem feito, tá bem pesado, mas eu acho que o peso é maior do acessório aqui, tá? Então aqui tá a parte lateral. Em cima só tem o X aqui, bem legal. Então vamos abrir. Então está aí o Strong Guy no blister. Vamos ver o fundo aqui. Vem com 2 blisters, tá? Essa figura saiu por R$ 39,99 quando saiu a pré-venda e agora já deu uma subida aí, tá cerca de $50, o que eu acho um pouco elevado, né? O mesmo valor do Maximum Spider-Man. Não vem a mesma quantidade de acessório, obviamente, então essa figura eu considero um pouco acima, né, do preço. Mas os Marvel Legends estão encarecendo muito de forma geral. Uma pena. Aqui tá o Strong Guy no blister e o acessório de pezinho. Em termos de acessório é isso aqui, tá? 3 mãos extras, totalizando 5 no total, mais aquele acessório de punho ali e a cabeça extra, beleza? Então, aqui tá a figura. Em termos de sculpt do corpo, não tem muitas diferenças em relação a Build-A-Figure. Eu acredito que seja o mesmo sculpt, tanto que tem pino aqui nas pernas. Tem algumas modificações aqui no torso, né? A cor, principalmente. Essa cor aqui tá um amarelo que, na minha opinião, é um pouco mais bonito, mas nada demais. E acho que a diferença principal é o head sculpt, que esse aqui tá mais detalhado, porque a Hasbro tá usando uma tecnologia melhor aí para imprimir as cabeças, beleza? Uma das diferenças que eu sei que tem é esse brilho aqui, tá? Bastante brilhoso aqui, essa nova edição Deluxe. Aqui tá ele nas costas. E falar um pouquinho sobre a mutação dele, que é o seguinte: ao contrário de outros personagens que têm super força, ele absorve a força cinética no próprio corpo, então se ele não descarrega essa energia, ele sofre muita dor. E tem uma curiosidade que é a seguinte: quando ele era mais novo, ele não entendia os poderes dele, ele absorveu muita energia e aí ficou desproporcional o corpo dele, né? Então ele sofreu uma deformidade, que as pernas dele ficaram normais e o torso dele ficou muito grande, os braços também, e a cabeça continua a mesma. Então isso aí se deve a ele não ter conhecimento, né, da mutação dele quando ele era mais novo, beleza? Dá uma olhada aí na articulação. Aqui tá o torso. Ele rotaciona, não gira aqui na cintura, olha, tá bem decente esse range aqui. Tem um corte grande, você consegue ver que quanto maior aqui o corte, maior vai ser o range de movimento, tá? Aqui os braços, e como os braços dele são muito grandes, eu acho que fica difícil, né, de mexer apropriadamente. A articulação aqui é bem simples, olha. O range do braço é bem simples. A mão dele tá bem grande, eu creio que seja parecido com o tamanho do Maximum Hulk, a mão. Depois eu vou fazer uma comparação. O range da cabeça, ele é bom, tá? Não é ruim, não. Ele olha pra cima. E olha bastante pra baixo. Em relação à perna, não tem muito mistério. Articulação dupla aqui, com pino. Podia ter feito essa perna pinless, né? Mas como eu já comentei, as pernas maiores, no geral, eles
muitas vezes fazem com pino, né? O Venom tem pino, o Warpath tem pino, dei uma olhada no review aí que eu fiz também, tá no canal. Então não tem muito mistério, aqui tem uma rotação, né? E aqui o pezinho dele bem pequenininho, mesh, beleza? Cabeça extra, bem legal, bem neutra, tá muito bem feita. Então aqui tá a comparação entre as duas cabeças. Acho que tá bem legal aí, essas duas opções. Aqui tá a mão extra dele, mão de joinha. Bem bacana. E vamos montar esse acessório aqui do peso dele, tá? Então você encaixa aqui. E encaixa o outro lado aqui. Tem que pressionar bastante. Aí dá um clique. Eu acho que ele é pra ficar torto, né? Assim, porque é muito pesado, né? Aí tá ele com acessório. Eu tive um pouco de dificuldade de colocar nas duas mãos, porque não é tão grande assim, não é tão comprido, né? Esse pezinho. Você pode ver aqui, olha. Que o tamanho dele poderia ser um pouco maior, mas até que vai. Então ele tem uma certa maleabilidade, né? Porque ele ficou mais reto, mas no geral ele é meio torto, assim, se tu não mexer nele. Então um acessório aí que pode servir em outros personagens fortes também, né? Tipo Juggernaut, Hulk, enfim. Bacana o acessório. Aqui tá o comparativo com o Maximum Hulk. Você vê que ele é relativamente menor, né? O personagem, e ele tem pernas bem mais finas. Mas ele é um cara grande aí também. Mais um fortão aí do universo dos X-Men, o Juggernaut, né? Review saiu semana passada no canal, dei uma olhada. Não tem nem comparação, né? O Strong Guy é muito pequeno. Qualquer figura Marvel Legends é pequena comparada a esse Juggernaut, né? Exceto o Dragon Man. Fazer o Juggernaut aí segurando o pezinho. Bem bacana. Eu não tenho muitos personagens X-Factor dessa fase aqui do Strong Guy, né? Que é esse time aqui. Mas esse Ciclopes aqui, ele é da mesma revista, né? Da primeira fase aí, da fase inicial. Então tá aqui um comparativo. Eu tenho a Wolfsbane aí, que vocês podem ver que usa o mesmo uniforme. Então bem bacana esses dois juntos. Eu tô focado em completar o Excalibur, tá? Mas talvez eu foque aí também em completar esse X-Factor da segunda fase, beleza? Eu já comprei a Jean Grey da primeira fase. Me digam aí nos comentários se vocês querem ver review dela ou não. Esse Wolverine aqui, ele obviamente não é do time, mas como ele tem uma roupa relativamente parecida, de repente dá pra se encaixar aí no display, beleza? E antes de encerrar o review e dar a nota, vamos dar uma olhada num quadrinho aí do X-Factor que mostra o Strong Guy. Então vamos analisar essa edição aqui, que ele tá bastante em evidência na capa. Eu consegui comprar um lote aí de bastante revistas do X-Factor, então eu vou conseguir fazer review de arcos. Agora eu vou mostrar rapidinho, né, uma revista para vocês terem um gostinho aí da vibe que era esse quadrinho, que ele começou no final dos anos 80, mas essa edição aqui é a número 84, então deve ser início dos anos 90, né? Vamos ver se a gente acha um painel aí com o Strong Guy para ver se ele tá fiel, né? Olha aqui, então a cabeça dele parece estar bem fidedigna. Queria ver ele de uniforme. Não sei se veremos. Olha aqui os anúncios, né? Bem legal, bem vintage. O Arcanjo, né? Parece bastante aí nesse comic book do X-Factor. Pelo jeito, o Strong Guy não tá tão em evidência, ó. Achamos um painel dele aqui. Então tá bem fidedigno, né? De forma geral. Pra quem colecionava brinquedos aí nos anos 90, sabe que hoje em dia tá bem mais fidedigno, né? O que vocês acharam dessa arte aí? Comentem se vocês preferem a primeira fase do X-Factor ou essa segunda. Eu acho que essa segunda é mais aclamada, né? Porque troca o autor. O Strong Guy, aliás, foi criado pelo Claremont, né? Pelo Chris Claremont, que é aí uma das grandes cabeças do X-Men. Vamos ver se nesse quadrinho ele tá mais em evidência, né? Porque ele tá na capa também, o rosto dele. Olha que legal aqui, um anúncio do Mortal Kombat, né? Eu gosto bastante de ler em edições individuais esses quadrinhos muito por causa dos anúncios, das coisas da época, né? E tal, o Colossus aí. Mais um anúncio, né? De videogame. Mais um anúncio de jogo de Game Boy. As artes, né, desses jogos empolgava muito, né, o consumidor. Claro que o cara vai jogar e não é assim, mas
Também tem muito da imaginação aí, né, da pessoa nesses jogos mais antigos. Eu acho isso bem legal. Então ele nem aparece muito aqui nessa edição também, pelo jeito. Aqui tá o Strong Guy, sem uniforme. Xavier. Olha aí essa arte incrível, né, do jogo do X-Men pro Sega Genesis. Aqui tá o Strong Guy, ó, a cabeça dele. Então tá relativamente fiel, né? Olha, a expressão tá bem igualzinha. Então eu vou dar uma nota aí de 7 de 10 pro Strong Guy. Não é uma figura ruim, de jeito nenhum. É uma figura bem legal, aliás. Mas ela tem alguns defeitos grandes, que eu acho que é, primeiro, o preço, muito elevado. Segundo, a falta de atualizações no sculpt e na articulação, né? Principalmente na articulação, nos pinos ali da perna, no braço, que poderia ter articulação dupla, poderia ter sido redesenhado. É basicamente um reaproveitamento aí da Build-A-Figure. E eu acho que no final das contas, pelo preço aí de 40, 50 dólares, você não tá ganhando um valor muito grande, né? Pelos acessórios, assim, é relativamente simples essa figura. E, na minha opinião, como ela é basicamente uma reciclagem, ela poderia ter sido reaproveitada, né? Mas os Marvel Legends estão subindo muito, então isso vai contar bastante aí para os meus reviews daqui para frente, se eles estão entregando esse valor, né, pra gente. Mas é uma figura bem legal. Eu acho que para quem é fã de X-Men, para quem é fã de X-Factor, é a figura definitiva até então. Para quem tem a Build-A-Figure, eu acho que é basicamente o mesmo personagem, a mesma figura, então não vale tanto a pena. A não ser que você seja muito fã do Strong Guy e queira a atualização aí das cabeças, que de fato eu acho que são a parte principal aí dessa atualização desse personagem. Então fiquem ligados nos próximos reviews do Anti-Nerd e um abraço.